A gente está aqui no primeiro Sobre Isso Onco, uma iniciativa de um congresso multidisciplinar para falar sobre oncologia. Eu sou Luiz Tenório, sou intervencionista oncológico da Rede Dora em São Paulo. Estou com o João Fogassi, que ele é oncologista clínico aqui no Rio de Janeiro, e o professor Paulo Hermann, que é um cirurgião gastrointestinal, especialista em hepatobilio pancreático e hoje professor da Faculdade de Medicina da USP, também cirurgião em São Paulo. E a gente vai falar um pouco sobre eletroporação. Eletroporação é um dos métodos de tratamento que a gente tem, de tratamento local, né? Quando a gente fala em tratamento local, existem as ablações, que são já bastante reconhecidas no nosso meio. A eletroporação seria aí o método mais recente de tratamento, com algumas aplicações que são bastante restritas, porque ainda o grande pool vai ser tratado com ablação e não com eletroporação. Então, a ideia é a gente conversar um pouco aqui sobre eletroporação em fígado, em pâncreas, situações que a gente poderia usar e pegar também a impressão e opinião da parte cirúrgica e da parte de oncologia clínica. Até para a gente começar onde a gente está mais confortável, acho que eu vou começar com o Paulo Hermann, em fígado. Paulo, como que você vê a ablação em fígado e aonde você enxerga que a eletroporação pode ser uma opção nos tratamentos de metástases, por exemplo? Bom, em primeiro lugar, bom dia. Eu estou muito contente de estar participando dessa Sobre Isso Onco, porque é fundamental quando a gente lida com o paciente com câncer. Esse paciente não é do oncologista, não é de cirurgião, não é do radiologista, ele é de uma equipe. E o que nós estamos fazendo aqui é exatamente o que a gente faz normalmente quando nós temos esses pacientes. Então, a discussão multidisciplinar, que tem que ter o radiologista, tem que ter o radiologista intervencionista, tem que ter o oncologista e tem que ter o cirurgião. Então, isso melhorou significativamente os resultados que a gente tem do tratamento desses pacientes. A eletroporação surgiu já faz alguns anos e no Brasil ela vem se desenvolvendo bem lentamente, talvez pelo custo, a gente pode discutir isso, e pela talvez uma falta de claridade nas melhores indicações. Eu acho que aqui vai ser um ótimo momento para a gente esclarecer quais são as melhores indicações. Ela foi muito mais aceita no mundo inteiro para o pâncreas do que para o fígado, mas o grande problema é que as ablações elas vieram aumentar significativamente o número de pacientes que a gente pode tratar com intenção curativa. Então nós podemos, em pacientes que têm problemas clínicos, só fazer uma ablação, especialmente nos nódulos centrais, que é muito difícil de abrir o fígado no meio para tratar um nódulo de 2 centímetros, ou junto com a ressecção. Então, pacientes que têm vários nódulos, você faz uma ressecção e soma a ablação, técnicas como radiofrequência ou micro-ondas, à ressecção. Isso aumentou muito o pool de pacientes que a gente pode tratar com intenção curativa. Eu acho que a ablação veio trazer uma grande vantagem para os pacientes e para nós que lidamos com esses pacientes. E é muito importante também para as recidivas. Então, você faz uma ressecção, tem uma recidiva precoce, talvez a ablação seja a melhor indicação. Em relação à eletroporação especificamente, nós tivemos um pouco de dificuldade para entender o melhor papel dela, e a vantagem dela é que ela preserva os elementos do pedículo hepático, especialmente o calor que a radiofrequência e o micro-ondas têm uma ação sobre a via biliar e podem lesar a via biliar. Então é uma contraindicação você fazer uma ablação por radiofrequência ou micro-ondas em nódulos muito próximos, menos de 1 centímetro do pedículo hepático. Você pode ter uma lesão biliar. E talvez a eletroporação tenha um excelente papel nesses pacientes, quando não tem uma indicação de ressecção ou clínica ou por alguma outra razão, por falta de difusão hepática, por exemplo, no carcinoma hepatocelular, em nódulos que deitam em cima do pedículo, talvez seja uma excelente indicação e é onde nós temos a experiência. Eu vejo nessas lesões centrais, acaba sendo um desafio para o cirurgião. Às vezes possível se fazer, mas com grandes ressecções.
Então você pode evitar uma grande ressecção preservando o fígado e acaba tendo talvez a eletroporação sendo uma alternativa à radiocirurgia. Acho que são os dois métodos para tratar essa pequena lesão central. Eu entendendo ainda que a radiocirurgia, a gente vê lesões de via biliar também por radiocirurgia. Então a eletroporação pode sim ser uma opção para essas lesões centrais, visando preservar o fígado. Para um oncologista, essa questão de preservar fígado, você vê alguma diferença? Tem mais dificuldade no manejo? Depois esses pacientes, muitas vezes eles recorrem, vão precisar de uma adjuvância ou o retorno de uma quimioterapia. Um paciente que fez uma trissegmentectomia, de um paciente que fez uma cirurgia não regrada, onde tem o fígado inteiro e a gente só tirou uma lesão maior e depois outras lesões pequenas trataram com ablação e uma central com eletroporação. Você sente alguma diferença de manejo ou de dificuldade em fazer quimioterapia ou não? Na prática, assim, depende de qual etiologia de base a gente está tratando, né? Então, a gente pega um paciente, vamos falar com CHC, né? Esses pacientes são cirróticos, então ele já tem uma função hepática pior, né? Mas se a gente está falando principalmente, acho que de metástase coloretal hepática, assim, vamos falar que geralmente esses pacientes têm a função hepática preservada, né? Então, assim, em geral, não. A gente, assim, consegue fazer após uma ablação um tratamento local. Eu sei que o tema não é esse, a gente vai ter um tema sobre isso, mas justamente falando sobre tratamento local de metástase coloretal, tem o Collision, tem várias coisas. Então, não vou entrar nisso, porque acho que é uma outra questão, fala mais sobre o papel da ablação para as lesões pequenas. Eu acho que o tratamento local para lesões pequenas de metástase coloretal hepática, eu acho que está bem documentado já, né? Ou seja, head-to-head com a cirurgia e tal. Mas para a gente, como oncologista, e principalmente nesse cenário de colo retal, a gente não vê essa dificuldade de proceder com quimioterapia. Entre uma hepatectomia ampla versus essas hepatectomias não regradas, que a gente chama, né? Esse é o ponto. Na prática, assim, como esses pacientes geralmente têm uma boa função hepática, né? E a gente faz as volumetrias, né, corretas, isso de uma cirurgia, falando de uma cirurgia, né? Na prática, a gente não vê tanto, né? O que eu vejo geralmente é até o contrário. Às vezes, dependendo se o paciente está em vigência de químio, às vezes o fígado, né, o blue liver, né, ou o fígado com esteatohepatite, a gente às vezes dificulta a vida do cirurgião. Mas, em geral, assim, esses pacientes com esse tipo de cirurgia, eles se recuperam para fazer, porque eles têm boa função hepática, né? Falando um pouquinho sobre o pâncreas, até o Paulo destacou que a eletroporação ainda... E acho que é o principal papel mesmo, porque daí a gente não tem a ablação térmica concorrendo, né? Só para atualizar o contexto, num tumor de pâncreas, você não pode, é contraindicado você fazer uma ablação térmica pela taxa de complicação é muito elevada, tanto de pancreatite, lesão das alças que ficam ao redor do pâncreas, do duodeno, e também os vasos que a lesão térmica acaba danificando. Então, você já não pode operar num tumor de pâncreas. O principal tratamento é sempre cirúrgico. Agora, se você não pode operar por uma invasão vascular, ou porque o paciente às vezes não tolera, ou não seria candidato a uma cirurgia tão grande, a gente sabe que a pancreatectomia é uma cirurgia muito mórbida, com suas taxas de mortalidade, a gente estava falando disso antes de entrar, uma taxa de mortalidade que talvez no melhor centro vai variar 3%, e na realidade brasileira, como a gente estava conversando, chega a 10%, 12% perioperatória, não no intra, né, não na mesa de cirurgia, mas se a gente colocar em 90 dias depois da cirurgia, chega a mais 12% de mortalidade, isso falando de Brasil, né? Então, é uma cirurgia desafiadora para o cirurgião e que vai ter um índice de complicações e de eventos graves muito alto. Nesse contexto é que a eletroporação acaba se apresentando como alternativa de tratamento. Não nos pacientes jovens, não nos pacientes passíveis de ressecção cirúrgica, que é o único tratamento curativo para o câncer de pâncreas, mas quando a gente tem uma lesão então avançada é onde a gente hoje pensa na eletroporação. Daí até puxando para o lado cirúrgico, você vê como vocês tratariam, vou fazer diferente, como vocês tratariam um paciente de 82 anos, ECOG 1, cardiopata e DPOC, com uma lesão
no colo pancreático infiltrando o tronco celíaco de 4 centímetros. Como você trataria esse paciente, Paulo? Esse é um grande problema, porque é um paciente que, primeiro, não sobram alternativas cirúrgicas, você não vai fazer uma cirurgia com reconstrução vascular de tronco celíaco num paciente nessa faixa etária com as morbidades, então seria uma cirurgia com índices de complicação, morbimortalidade proibitivos. E, normalmente esse paciente vai para um tratamento paliativo oncológico. Então esse é o tipo de paciente que o cirurgião vê e rapidamente encaminha para o oncologista. Esse é bem rapidinho. É o paciente não candidato cirúrgico, né? É irressecável. Às vezes é irressecável pelo tumor, às vezes é ressecável naquele paciente. No caso que eu estou apresentando, é ressecável nos dois. Antes até de perguntar como que você trataria, porque daí eu concordo que a bola está com o oncologista clínico, qual é a expectativa para esse paciente em termos de sobrevida? Se a gente tivesse 100 pacientes como você vê e qual seria a expectativa de vida que você poderia passar para um paciente que está no seu consultório? Assim, o que a gente usa como estatística, talvez não para passar para ele, né, mas para a gente poder discutir, assim, a doença localmente avançada, em geral, um T4, um estágio 3, 16 meses de sobrevida. 16 meses de sobrevida de mediana. Mediana. Né? Assim, a gente pega... Isso é até importante, porque muitas vezes o paciente quer se programar. Né? Sim. Ele quer literalmente se programar sucessão, ter ideia de... Acho que todo contexto familiar na oncologia é muito comum, né? Os pacientes quererem saber qual que é a minha chance, o que eu devo esperar, pergunta muito sobre tratamento, mas eles querem saber também expectativa. O que não deixa de ser também o melhor prognóstico do que a doença metastática, né? Que é a maior parte dos pacientes, né? A sobrevida hoje em dia é inferior a 1 ano ainda da doença metastática. Então, localmente avançado, mal ou bem, embora não seja boa, ainda é um prognóstico melhor do que uma doença metastática, né? E daí, voltando, como que você conduz, como que você pensaria nesse paciente que eu falei? Então, 80 anos mais, e já é um paciente que a gente tem dificuldade de propor uma cirurgia tão grande, certo, na maioria das vezes. Como que esse paciente tolera as terapias modernas de quimioterapia? A gente sabe que FOLFIRINOX, o Abraxane, são esquemas muito ativos, são esquemas comprovados, mas a gente sabe também que não é uma água com açúcar, não é um chá mate que ele está tomando em termos de tolerância. Então, na verdade, assim, nesse caso específico, a gente geralmente, pelo menos eu aplico no meu consultório, escalas oncogeriátricas, que a gente vê, além da idade, a gente vê a fragilidade da pessoa. Então, de fato, a gente tem como utilizar essas ferramentas, são validadas em estudos prospectivos. Então, a gente consegue ver se o idoso, ele é um idoso fit ou não fit. Isso ajuda a gente até a tomar as condutas terapêuticas. Considerando que esse paciente talvez, por exemplo, pontuasse favorável numa escala G8, fosse um paciente fit do ponto de vista, mesmo sendo idoso, fosse um paciente com morbidades controladas, que aquele fosse o principal problema de saúde dele. Então, considerando tudo isso, seja um paciente fit, o que eu pensaria? Em geral, se o paciente tem 81, 82 anos, é fit, ele é apto para quimioterapia paliativa sim. A gente tem estudos mostrando o impacto de Abraxane versus Genzar, mostrando o benefício da dupla combinação em pacientes idosos, em geral, com mais de 80 anos, a gente não tende a prescrever FOLFIRINOX. Então, ou seja, isso já é realmente um tratamento triplet e geralmente os estudos limitavam até 80 anos. 75 a 79 anos usa granuloquina, acima de 80 anos, mesmo se o paciente for fit, é um tratamento muito pesado. Então, geralmente a gente faz Abraxane e tem alguns protocolos de estudos fase 2 que tentam reduzir um pouco a exposição à quimio. Em vez de fazer D1, D8 e D15, faz D1 e D15. Então, isso ajuda também. Então, esse paciente seria um paciente que eu aplicaria uma escala oncogeriátrica. Se ele tiver acesso, faria o sequenciamento do tumor dele. Hoje em dia, câncer de pâncreas, em qualquer estágio, ressecável, localmente avançado ou metastático, tem que fazer teste hereditário e tem que fazer painel somático. Vai ser uma coisa que, se tiver acesso, procuraria. Eu começaria a Genzar Abraxane, D1 e D15, até para entender o comportamento biológico dessa doença. Para ver se essa doença não é uma doença que vai explodir, vai ter uma disseminação hematogênica precoce, porque isso já até, usando 3, 6 meses de tratamento, uma doença se comporta assim, nem pensaria em nenhum tratamento local para esse paciente. Eu não digo nem cirurgia, outra coisa, entendeu? Se essa doença espalha, uma doença que tem apresentação agressiva, e câncer de pâncreas muitas vezes tem, tratamento local perde sentido. Sim. Esse paciente tem 2 situações, mas que a resposta seria a mesma. Esse paciente, você fez a escala oncogeriátrica, que eu acho que realmente hoje é o que existe, né? A gente não pode falar, você tem 80 anos, é muito... Não, você tem 80 anos,
que está correndo maratona. E tem pacientes de 80 anos que têm dificuldade de ir até o banheiro. Não dá para a gente tratar pela idade. Acho que isso é um conceito que eu acho que é importante ficar bem sedimentado. Mas, no contexto onde um paciente que você julga que não consegue fazer um Genzar Abraxane, e o outro contexto consegue, eu comecei com o Genzar Abraxane há 4 meses, daí ele começa a ficar um pouco mais cansado, né, começa a ter um pouco mais de efeito do tratamento, e esse tumor reduziu de 4 para 3 centímetros. Então, nos 2 casos, como que você conduz esse tratamento? Vou começar pelo segundo, que eu acho mais fácil. O primeiro é mais controverso. Então, acho que esse segundo caso, se o paciente não teve um bom comportamento biológico, mantém algum tipo de performance status, a gente tem algumas propostas, sim, de tratamento local para essa doença localmente avançada, que não seja cirúrgico, né? Então, assim, na oncologia em si, o protocolo mais estudado vem sendo com radioterapia. A gente tem pelo menos 2 estudos randomizados que tentaram comparar químio versus quimio-rádio, que é o Scalop e o LAP-07. Ambos os estudos eram negativos. Então, ou seja, aí a rádio caiu um pouco por terra, mas era uma rádio que não era uma dose ablativa de rádio, né? Então, recentemente, nos últimos 2, 3 anos, alguns colegas da Mayo Clinic resolveram fazer novos protocolos com doses ablativas, botando uma dose biológica ali em torno de 100 grays, mais ou menos. Então, com esses dados, a gente tem tendo dados competitivos com dados de cirurgia. Claro, com mais recorrência, né, porque você não operou, mas, ou seja, essas doses ablativas estão voltando a ser discutidas, ou seja, a rádio meio que está ressurgindo, mas com uma outra forma de fazer. Então, esse acho que é um tratamento bastante competitivo. E o outro que a gente também discute, mas quando a gente está falando de dificuldade de acesso, é a eletroporação. Eu acho totalmente viável num paciente que controlou a doença, você também discutir sobre a eletroporação. Então, essas são as 2 formas loco-regionais que eu pensaria em tratar essa pessoa atualmente. Existem outros protocolos em pesquisa clínica, quimioterapia intraarterial com Genzar, mas essas coisas são em pesquisa. Então, assim, eu pensaria, na verdade, nesses 2 protocolos mesmo para discutir. Acho que a questão, muitas vezes, que a gente sabe que a eletroporação tem todo um preparo, né? Ou seja, tem uma sedação, tem contraindicações cardiovasculares, e uma pessoa idosa, como você colocou, hipertensa, diabético, cardiopata, seria uma coisa que a gente também pensaria como talvez uma dificuldade de fazer. Você tem experiência? Você sabe que falar pra gente. Eu já tratei pacientes com mais de 90 anos, 5 pacientes com mais de 90 anos. Mais de 80 anos é onde eu tenho mais entusiasmo, na verdade, porque eu acho que daí a gente estava falando de 10% até 10%, mas na realidade brasileira, talvez seja 10%, não na realidade nos grandes centros especializados em São Paulo, né? Se pegar os doentes que o Paulo Hermann opera e que ficam numa UTI de ponta em São Paulo, isso com certeza vai ser muito menos. Ainda existe alguma mortalidade na mão de qualquer uma cirurgia tão grande, mas no paciente com mais de 80 anos, essa mortalidade não vai ser de 10%, provavelmente vai ser superior, se a gente pegar nos mais de 80 anos. Então, esse paciente, eu acho que a questão cirúrgica perde. E daí, esse paciente, mesmo não candidato à quimioterapia, se ele pudesse ser operado, você não operaria? Se ele tivesse 60 anos, mas não pode fazer quimioterapia por alergia, você não operaria? Esse é o primeiro, acho que é o primeiro cenário que eu fugi dele, né? Mas é onde eu quero chegar. Porque, no fundo, se o paciente tiver 50 anos, mas ele tem alergia à oxaliplatina e tem alergia à gemcitabina, e ele é operável, ressecável. Você não ressecaria? Ressecaria. Sim. Então, o tratamento local no câncer de pâncreas é questionado, mas a eletroporação vem como uma alternativa paliativa, uma opção aos pacientes não cirúrgicos, de alguma forma. E a gente tem, tanto em pacientes mais de 80 anos, com taxas de complicação muito razoáveis, existe taxa de mortalidade. 70 pacientes que eu já tratei, tem um paciente que foi a óbito em 30 dias por uma trombose da artéria hepática. É sempre complicado, porque especificamente esse paciente, a eletroporação foi usada num contexto de ampliação de margem, então ele fez uma GDP também, mas era um caso de eletroporação. E os casos que a gente fez percutâneo, felizmente, quero continuar assim, mas felizmente não tivemos nenhuma mortalidade nos casos onde a eletroporação foi exclusiva, mesmo em pacientes com mais de 80 anos e frágil. E alguns pacientes, a gente está falando de câncer de pâncreas e de uma heterogeneidade muito grande também na série, posso um dia fazer uma fala sobre isso, mas pacientes há 3 anos tratado, e só para
encerrar, até porque a gente está no fim dessa nossa conversa, eu não acho que a eletroporação veio para substituir a radioterapia, mas na melhor abordagem, somar. O que eu tenho sempre proposto é, num paciente não candidato à cirurgia, fazer quimioterapia, sempre que possível. No mundo ideal, faz a quimioterapia, para a gente testar a doença e ver se não é esse câncer de pâncreas explosivo. Depois, eletroporação. E depois de 3 meses, radioterapia. E assim é como a gente tem tido, até agora, a melhor taxa de controle. Isso é descrito, Martin, um médico americano com mais de 1.000 pacientes tratados, ele que postula esse tipo de protocolo, e tem uma sobrevida mediana dele em mais de 1.000 pacientes tratados de 28 meses, ou seja, superando aí 10 meses o que se esperaria, 1 ano praticamente a mais do que se esperaria num paciente sem eletroporação. Então, acho que é algo para a gente explorar depois os melhores candidatos. Acho que esse vai ser o grande ponto da eletroporação.